Se a terapia convencional ajuda no espiritual, a gente precisa conversar sobre isso. Se você quer ganho de consciência, não sai desse vídeo, porque ele vai mudar a sua vida. Existem fatores no nosso emocional que a gente fica repetindo, padrão, certo? Quando você vai para uma terapia convencional, o que acontece? Você fica culpando sua mãe, seu pai, seu irmão, o vizinho, o ex-marido, o filho, todo mundo. Quando você culpa alguém pela sua experiência terrena, você tá dando poder pro outro. Então a gente entra no vitimismo, no drama, certo? Não tô falando que não dói, mas entra no vitimismo, no drama, e a gente não tem força para sair daquilo. Entende? Então o que acontece? Fica mais do mesmo, fica no padrão, não sai do padrão. Fica só falando daquele problema que parece que não tem solução. Então isso já é um campo espiritual que pode ser obsessivo, inclusive. Às vezes você não está tendo clareza e consciência do que está ocorrendo com você. Por que eu estou te falando isso? Tem 10 anos que eu atendo com apometria, onde a gente vai na causa raiz daquele trauma, da dor da alma, porque também é de outras vidas, certo? Então a gente não tem memória. Nós temos o véu do esquecimento, lembra? Então a apometria convencional vai te ajudar no quê? Você desabafar. Você ter alguém que você vai pagar para te ouvir. Porque muitas vezes você está tentando conversar com a sua família, você está tentando falar com seus amigos, você está mostrando uma dor sua, uma insatisfação sua, uma frustração sua, essas pessoas não estão nem aí. Então ali você vai pagar para que alguém te ouça. Pode te ajudar? Sim, eu não sou contra a terapia convencional. Eu já passei por elas, inclusive, nesses 10 anos. Mas para mim não funcionou, porque no dia da consulta eu ia lá, falava, e minha vida não mudava em nada. Em nada. Então eu precisei ir na causa raiz, e foi por isso que eu estudei tanto, foi por isso que eu fiz várias formações. E hoje eu atuo com a apometria, eu também sou psicanalista, mas o que eu vejo é que a gente resolve na energia, a nossa visão de mundo muda. E fora que, dentro da apometria, por exemplo, a gente tem como fazer verificação se existem chips, implantes. O que são isso? São aparelhos colocados no corpo emocional, no corpo mental, aonde é transferido uma mensagem, porque quando a gente fala de energia, a gente está falando de codificação energética. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor, uma pessoa quer criar uma cadeira. Ela não criou sozinha. A cadeira veio como informação energética e a pessoa só colocou aquela arte no mundo. Então, o todo, ele é mente. O que é mente? Vem uma informação de energia codificada e você cria aquilo. Tudo funciona dessa forma. Compreendeu? Então, esses chips e implantes são de seres nefastos, onde eles introduzem um pensamento na sua cabeça e você acaba tendo uma ação. Não vai ser algo bacana, legal, não é uma espiritualidade de luz, por exemplo. Compreendeu? E pelo fato de nós termos várias vidas passadas, pelo fato de nós sermos seres multidimensionais, a nossa energia ficou fractalizada no tempo e no espaço. E isso reverbera dentro do nosso inconsciente. Por isso que todos somos um. Por isso que todo mundo é interligado. Nós vivemos dentro do emaranhado energético. Você já parou para reparar que quando você fala alguma coisa para alguém, a pessoa pensa igual a você? Por quê? Informação de energia. Ou quando você discorda de algo e a outra pessoa também discorda, por quê? Que acabou pensando igual a você? Informação de energia. E quando vira uma disputa, por exemplo, você tem uma verdade absoluta que é sua e a outra pessoa tem a verdade absoluta que é dela. Vira confusão, vira briga. Porque isso é o ego que ficou no nosso inconsciente, da gente acreditar que a gente tem a razão de tudo e de todos, ou a gente achar o que é melhor para o outro e o outro não tá nem pedindo a nossa opinião. Então a convencional não vai chegar nisso, certo? Então depende muito, cada caso é um caso. Tem gente que faz terapia convencional, funciona, fica 10 anos fazendo, né? 20 anos fazendo, e ela vai modificando aos poucos. E tem gente que já quer ir num âmbito mais profundo. Pessoas profundas procuram situações, ferramentas profundas, onde ela quer realmente entender quem ela é e como ela funciona. Então ela quer ir na causa raiz, que foi o meu caso. Então, a gente vai lá no profundo para entender o que está acontecendo. Na psique, nos egos inconscientes, no sistema familiar, no espiritual, fazendo retirada de energias, ganho de consciência, clareza. E não precisa, por exemplo, ficar 10 anos fazendo, né? Claro, se a pessoa quiser, tudo bem. Mas não precisa. Não precisa gerar uma dependência com o terapeuta. No meu caso, eu não conseguia ficar nessa dependência de ter que ficar falando sobre os outros o tempo inteiro enquanto minha vida não mudava.
E a vida é um caminhar, né? A gente vai caminhando. A gente vai retirando informações, vai ganhando nova consciência e a gente vai se transformando. Implantaram em nós que a vida é um eterno sofrimento. Quando você consegue perceber que não precisa ser assim, você toma a decisão de cuidar de você. Porque o maior ato de compaixão que a gente pode ter com outras pessoas é cuidar de nós. Porque quando sua visão de mundo muda, você para de dar poder para os outros. Você para de achar que o outro é o causador, a palavra já fala, causa a dor da sua vida. Então você não é aquilo que te aconteceu no passado. Você é quem você escolhe ser agora. Mas para que isso aconteça, a gente acaba entrando nesse âmbito mais profundo. No raso, em cima, superficial, para quem é profundo, não funciona. Isso eu te garanto.